Boa tarde, irmãos. Um prazer estar aqui iniciando essa semana na presença do Senhor, onde nós temos esse período de estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. E eu convido a você para a gente também iniciar essa semana com uma oração. Então, se você tem algum pedido de oração, pode escrever aí nos comentários, que depois, em próximas lives, procuraremos orar também por esses pedidos. Mas eu gostaria de falar aqui um pedido para os irmãos anotarem e orarem também na casa de vocês. Gostaria que os irmãos orassem pela minha avó, a dona Bráulia, o nome dela, que os irmãos orem por ela, pela saúde dela, porque ela está passando por uma dificuldade de problemas na coluna. Ore também pela minha tia, que está ali cuidando dela, minha tia Sandra, que os irmãos continuem orando por elas. Vamos orar então neste momento. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas a nós e também obrigado por esse tempinho que nós temos nessa tarde de ouvir um pouco mais da sua palavra, que o Senhor se agrade em falar aos nossos corações. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando aos nossos irmãos, nossos ouvintes que estão nos acompanhando, trazendo bênçãos para as suas vidas através da ministração da sua palavra. E peço a Ti também que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a minha avó, a dona Bráulia, que o Senhor esteja abençoando ela, trazendo ali, Senhor Deus, cura para a sua vida, alívio para as suas dores nesse problema de coluna que ela tem passado, abençoando todo o procedimento médico que ela precisa estar enfrentando. Abençoe também a minha tia Sandra, que o Senhor abençoe ela no cuidado ali da minha avó. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, hoje eu gostaria de trazer mais um estudo da palavra do Senhor para os irmãos. O estudo, na verdade, seria um ânimo para os irmãos, animar aos irmãos para o estudo da escatologia. Então, eu gostaria de animar a você para olhar para a Bíblia e olhar para o estudo das profecias que nós temos na palavra de Deus. 400 capítulos aproximadamente da palavra de Deus são capítulos proféticos. Então nós não devemos ignorar as profecias da palavra de Deus. Eu gostaria de te animar, de você na sua casa começar a pensar mais no estudo de escatologia. Escatologia é referente às coisas futuras, às coisas que ainda vão acontecer, que a palavra de Deus já nos revelou. Perceba bem, Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, sabe também do futuro e o que vai acontecer. E pela sua graça, ele nos trouxe essa informação, dando aqui na sua palavra a revelação de todas as coisas que vão acontecer. Então hoje eu gostaria de falar sobre a bênção da escatologia. Perceba bem, se você se dedicar ao estudo da escatologia, bênçãos acontecerão na sua vida. E eu gostaria de falar 7 bênçãos que vai acontecer na sua vida se você se dedicar ao estudo da escatologia. Então vamos ver aqui a primeira bênção que vai acontecer na sua vida se você se dedicar ao estudo da escatologia. A primeira bênção, o seu temor a Deus vai aumentar. Se você estudar escatologia, receber essa informação escatológica, guardar a escatologia no seu coração, saiba de uma coisa, o temor a Deus na sua vida vai aumentar. A cada dia mais você vai temer e reverenciar ao nosso grande Deus. Olha só o que diz Daniel, capítulo 7, versículo 28. Nesse capítulo aqui, o capítulo 7, Daniel, ele recebeu uma mensagem escatológica. Foi revelado para ele as coisas que aconteceriam no futuro. E olha só o que isso produziu na vida dele. A mensagem escatológica aumentou o temor que ele tinha de Deus. Diz assim o versículo 28. Aqui terminou o assunto. Aqui terminou o assunto da escatologia, tudo aquilo que ele tinha recebido. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Olha só, Daniel ficou amedrontado com as notícias que ele tinha recebido, as notícias escatológicas. O seu temor a Deus a cada dia mais aumentou. Então note bem, Daniel, quando recebeu a mensagem escatológica, ele passou a temer mais a Deus. E é isso que vai acontecer na sua vida quando você estudar a escatologia. O seu temor a Deus vai aumentar a cada dia. E uma informação importante que esse versículo ele nos traz, que a mensagem de escatologia é uma mensagem para se guardar no coração. Foi o que Daniel ele diz aqui. Mas guardei estas coisas no coração.
toda a mensagem escatológica ele guardou dentro do seu coração. Meus irmãos, profecias é para se guardar dentro do coração. E quando você estudar profecias, guarde as profecias dentro do seu coração. Tendo a certeza de que tudo que Deus ele prometeu, ele cumprirá. Guarde no seu coração, tendo essa certeza que Deus é fiel, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, a primeira bênção que acontece em nossa vida ao estudar escatologia é que o temor de Deus na sua vida vai aumentar. Vamos para uma segunda bênção? Se você estudar escatologia, você terá mais foco no evangelismo. Essa é a segunda bênção. O seu foco evangelístico vai aumentar a cada dia, porque você está estudando escatologia. Olha só o que diz Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Diz assim este texto, Atos 1, do 9 a 11. Aqui nesse contexto, Jesus Cristo foi depois da sua ressurreição, ele ficou 40 dias com seus discípulos aqui na terra, e os seus discípulos chegaram a ele fazendo perguntas escatológicas. E olha só depois o contexto, quando Jesus Cristo estava subindo para o céu. Diz assim o 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Olha só, uma mensagem escatológica. Esse Jesus que subiu, a escatologia agora, ele vai voltar. Os anjos que apareceram para os discípulos estavam trazendo para eles mensagens escatológicas. E sabe o que os anjos também estavam fazendo? Olha só, parem de olhar para o céu, é hora de trabalhar. Por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que subiu, um dia ele vai voltar. Bora lá, vamos trabalhar, vamos evangelizar. Tem muito trabalho a se fazer ainda. Perceba bem, a mensagem de escatologia traz para a nossa vida o foco evangelístico, porque nós sabemos da responsabilidade e da emergência de levar a palavra de Cristo para as outras pessoas. Jesus que subiu, a qualquer momento ele pode voltar. Então nós precisamos levar a mensagem de salvação para as outras pessoas, para que quando Jesus voltar, elas também possam se encontrar com Jesus Cristo, porque elas ouviram da palavra de Cristo e também creram em Jesus Cristo. Então nós temos essa urgência de pregar a palavra de Cristo. Então outra bênção que a escatologia vai trazer na sua vida é um foco mais afinado evangelístico. A urgência evangelística vai ser trazida para a sua vida, como esses anjos abriram os olhos daqueles discípulos. Olha só, Jesus vai voltar, então vamos trabalhar, que tem muito trabalho ainda a se fazer. Essa é a segunda bênção do estudo da escatologia. Uma terceira bênção, então, que o estudo da escatologia vai trazer para a sua vida. Você terá uma vida de santificação. Então é o que a palavra de Deus ela nos ensina. Olha só o que diz Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14, diz assim para nós. E digo isto, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Perceba bem, Paulo está apelando aqui para a mensagem escatológica. A cada dia que se passa, a vinda de Jesus Cristo está se aproximando. A cada dia que se passa, a nossa salvação está chegando. Então, o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. E a cada dia que está passando, a sua vinda está mais próxima. Ele usa a mensagem escatológica para apelar para uma vida de santificação para eles, para que eles possam atentar que eles precisam se santificar a cada dia mais. E olha só a continuação, versículo 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, olha só, deixe de lado, abandone, pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Jogue para o lado as obras das trevas e coloque na sua vida as armas da luz. Daí ele vai explicar melhor. Versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e em dissoluções, não em contendas e ciúmes. Olha só,
todas essas obras das trevas, deixe de lado, se despoje, abandone, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Perceba bem, o assunto escatológico trouxe à tona a necessidade de uma vida de purificação, uma vida de santificação. Então, quando você estudar a escatologia, então você vai se atentar melhor para uma vida de santificação. A santificação a cada dia mais será produzido na sua vida. É o que Jesus ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando você estuda a verdade escatológica, a santificação é produzida mais e mais na sua vida. Olha só um outro texto também, 1 João, capítulo 3. Olha só aqui, 1 João, capítulo 3, o que diz os versículos 2 e 3, dizem assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica, se santifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Olha só, a mensagem escatológica traz para a nossa vida uma vida de purificação, traz a santificação para a nossa vida. O versículo está falando, olha, Jesus ainda não se manifestou, mas quando ele se manifestar, nós veremos realmente como ele é. E assim mesmo, quem tem essa esperança da manifestação de Jesus Cristo, deve buscar a purificação, deve buscar a santificação, para que quando Jesus Cristo voltar, ele te encontre aqui em obediência. Eu prefiro, no dia do arrebatamento, quando Jesus Cristo voltar, que ele me encontre aqui em fidelidade, que ele me encontre em obediência a ele. Eu não gostaria de me encontrar com ele eu andando aqui em desobediência. Eu gostaria muito que ele me encontrasse eu andando em obediência. Então, a mensagem escatológica traz para a nossa vida uma vida de santificação, uma vida de purificação. E se você estudar as profecias, estudar a escatologia, estudar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, vai ser produzida santificação na sua vida. E essa é uma terceira bênção que a escatologia produz em nossa vida. Uma quarta bênção, então, que o estudo escatológico produz em nossa vida. Sua alegria aumentará. Você será uma pessoa mais alegre quando estudar a escatologia, porque a história da escatologia sempre vai mostrar para nós que somos crentes em Jesus Cristo um final feliz. Então você vai saber o final da história, o que vai acontecer e vai perceber que é um final feliz para você, um final feliz que Cristo ele nos traz. E você, por causa disso, será uma pessoa com mais alegria. Olha só o que diz ali 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha só o que diz o versículo 13. 1 Tessalonicenses 4:13 diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Perceba bem, quando a gente conhece o assunto da escatologia, a gente não vai se entristecer. Mas se você ignora, se você não conhece o assunto escatológico, você vai começar a se entristecer como os demais que não têm esperança. Mas quando você conhece, quando você estuda escatologia, quando você estuda profecias, você não irá se entristecer, porque você sabe do seu futuro, você sabe do futuro dos cristãos, você sabe como que a história vai terminar bem. Então você será uma pessoa cada dia mais alegre aqui na terra, independente das dificuldades que você esteja passando. Sua alegria será constante porque a escatologia vai trazer um sorriso para o seu rosto. A escatologia vai trazer alegria, formoseando assim o seu rosto. Olha só, escatologia traz para nós a alegria. Esta é uma quarta bênção que a escatologia traz para você. Uma quinta bênção, então, se você estudar escatologia, olha só o que vai acontecer também na sua vida, você terá mais consolo e edificação. Então, perceba bem, escatologia vai produzir em você consolo no seu coração. Pelas dificuldades que você esteja passando, a escatologia sempre vai consolar o seu coração. E vai trazer também edificação, ou seja, crescimento espiritual. Olha só o que diz aqui 1 Tessalonicenses 4:18, diz assim:
Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Então, as palavras anteriores são palavras escatológicas. Paulo estava relatando como que será o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus Cristo e o encontro da sua noiva lá nos ares com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí no final ele diz assim, olha, com essas palavras, console a vida um dos outros. Perceba bem, escatologia traz consolo para nós, diante das dificuldades do luto, da perda de um ente querido, diante das dificuldades de uma doença que você esteja passando, de problemas que esse mundo vai trazer para a sua vida, o assunto escatológico, quando a sua mente volta lá para a escatologia, quando a sua mente é levada para entender a escatologia e saber tudo o que te espera futuramente, então você tem um grande consolo no seu coração, porque essas dificuldades que nós estamos passando aqui são dificuldades passageiras e comparado com tudo que nos espera, elas são passageiras, são leves, são momentâneas e nosso coração se alegrará quando nós ali receberemos o consolo quando nós pensamos no assunto da escatologia. Olha só um outro versículo aqui, o capítulo 5, versículo 11, aqui de 1 Tessalonicenses, diz assim: Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Olha só, depois que Paulo trouxe à tona o assunto da escatologia, ele falou, olha, com essas palavras, com o assunto da escatologia, você vai ter base de consolar a vida do outro, vai ter base para edificar, promover o crescimento espiritual na vida do seu próximo. Escatologia traz para a nossa vida o consolo e traz para a nossa vida o crescimento espiritual. Você precisa conhecer as promessas futuras, tudo aquilo que Deus prometeu, para você crescer espiritualmente. Então aqui nós temos aqui a quinta promessa, ou a quinta bênção que a escatologia traz para a nossa vida. Uma sexta, então, você terá mais alegria para trabalhar para Deus. Não somente a alegria cotidiana, mas você terá uma alegria, uma motivação a mais para continuar se envolvendo na obra de Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, o último versículo deste capítulo, o versículo 58. No capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição. E ele vai falar sobre o arrebatamento. O capítulo 15 é um capítulo escatológico. Então ele está falando sobre as coisas futuras, o que vai acontecer, como que será a vinda de Jesus Cristo e como será o nosso encontro com ele nos ares. E no final, depois dele trazer esse assunto escatológico, olha só como ele anima os crentes a continuarem trabalhando fielmente na obra de Deus. Diz assim o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, o assunto da escatologia vai trazer para nós uma grande motivação em nosso coração para continuar trabalhando para Deus. Você terá mais alegria de continuar o seu evangelismo. Você terá mais alegria de continuar sendo professor da escola dominical. Você terá mais alegria de trabalhar para Deus em qual trabalho Ele te colocou para fazer. Você fará tudo isso com alegria quando você pensa na escatologia. Ela vai trazer essa alegria dentro do seu coração. E uma sétima, então, e última bênção que eu gostaria de apresentar aqui aos irmãos, do que a escatologia traz na nossa vida. Qual é a última bênção? E aqui nós temos, você terá mais cautela doutrinária. Olha só o que diz 1 João, capítulo 4, os versículos de 1 a 3, diz assim, perceba bem o assunto escatológico trazendo aqui e nos orientando a gente ter aqui mais cautela doutrinária. Diz assim o capítulo 4, versículos de 1 a 3. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha só, então João, escrevendo esta carta, ele fala do assunto da escatologia. Olha só, falando ali do espírito do anticristo que vai vir, mas presentemente já está aqui no mundo. E ele fala,
tenha cautela pelos pregadores, nos pregadores que vocês estão ouvindo. Perceba bem se eles vêm de Deus. Não dê créditos a qualquer pregador. Então, os pregadores de internet, pregadores de púlpito, então, observe bem. Então, analise eles bem se realmente o que eles estão pregando vem de Deus ou se não vem de Deus. Perceba bem que a mensagem escatológica vai atentar a você, vai acender a sua anteninha para você observar se a mensagem dele é de Deus ou se não é de Deus. Vai trazer para você uma cautela doutrinária. Então, estas, meus irmãos, são as bênçãos que a escatologia traz para as nossas vidas. Então, eu gostaria de motivar aos irmãos a continuarem estudando escatologia na casa de vocês. Lendo Daniel, lendo o livro de Apocalipse, lendo livros que te orientam a estudar versículos de escatologia. Então estude a escatologia e ela produzirá na sua vida grandes bênçãos para você. E aqui nós vemos 7 bênçãos que a escatologia produz na sua vida. Então vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas profecias que nós temos na palavra de Deus, na sua palavra que nos foi revelada, que possamos atentar a elas, que não venhamos a ignorar, Senhor Deus, a desprezar as profecias, mas que possamos nos atentar para ela e aprender mais a cada dia do Senhor e do seu plano eterno que o Senhor já tem traçado e revelado para nós. Que possamos atentar para o assunto da escatologia e rogamos a Ti que o Senhor produza bênçãos em nossas vidas quando estivermos estudando escatologia. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, abençoando aqueles que estão nos ouvindo também, derrame suas bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e que os irmãos continuem nos acompanhando aqui em nossos próximos estudos.